Conheça o atacante Fábio Gomes, jogador que está saindo do Atlético, vai chegar ao Vasco da Gama e a gente vai trazer aqui os números dele, os pontos positivos, os pontos negativos, alguns lances para poder ilustrar essa situação de como esse jogador atua. A gente vai falar muito e vamos analisar para você conhecer esse atacante que está chegando ao Vasco da Gama e também dar o veredito sobre essa contratação. Então, a partir de agora, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito de Fábio Gomes e você, torcedor vascaíno, vai ficar por dentro de quem é esse jogador. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixa o seu comentário, muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Léo Vascaíno, que é lugar de análise, informação, opinião, resenha, é aqui e eu conto com você, se inscreve e dá essa moral. Olha, vamos falar de Fábio Gomes porque muita gente não conhece esse jogador e eu vou dizer para vocês, é a segunda vez que eu faço análise do Fábio Gomes esse ano. Fiz análise lá no nosso outro canal, Central das Análises, onde a gente trouxe a informação dele e tal e tal. E hoje, depois dele voltar ao Brasil, ter feito 16 jogos pelo Galo, a gente vai trazer aí as informações desse jogador. Primeiro, vamos trazer os números e o mapa de calor desse jogador na Série B, porque é o contexto que a gente vai ter e, obviamente, é melhor analisar um jogador em suas movimentações na competição que ele vai jogar, que é a Série B. Tá passando aí na sua tela e você tá vendo que pelo Galo ele fez 16 jogos, foram 3 gols e 2 assistências. Um desses gols aí foi contra o Brasiliense pela Copa do Brasil, gol muito importante para o Atlético Mineiro. Ele também jogou no New York Red Bulls da MLS, onde ele fez 31 jogos, foram 7 gols e 6 assistências. Pelo Oeste, aí a gente vai fazer um recorte, né, de 2019 e 2020. Em 2020 ele fez 18 gols pela Série B, foi o vice-artilheiro, mas no todo foram 54 jogos, 23 gols e 2 assistências. E aí vocês querem saber como é que o jogador, o Fábio Gomes, se comporta dentro de campo. E aí eu preciso dizer que é um jogador que, apesar de ser bem alto, 1,92 m, ele utiliza-se bastante das suas passadas largas. Isso ajuda ele a ser um jogador mais móvel, um jogador que consegue fazer uma aceleração, tipo no 1 para 1 com o zagueiro. Ele consegue ganhar porque ele tem força, tem essa passada mais longa, consegue tirar vantagem. É um jogador que pelo alto também vai muito bem, é um jogador que sabe se desmarcar ali, aquele jogador que dá aquele falso movimento para o zagueiro ir, aí ele faz outro movimento para cabecear. Ele tem essa característica dentro da área. É um jogador também que consegue fazer o seu desmarque de ruptura, né? Um jogador que consegue fazer o desmarque por trás da zaga, mas tem que melhorar numa situação que aí a gente vai falar aqui para vocês, que é um ponto negativo dele, e eu falo disso desde quando eu conheci, que é capricho na finalização. O Fábio Gomes, por diversas vezes, tem grandes chances, mas perde por falta de capricho ou por buscar o melhor perfilamento do corpo para fazer o chute, ou às vezes ele se posiciona mesmo de uma forma que não vai dar para fazer uma finalização correta e acaba errando. Esse é um grande problema do Fábio Gomes, que também se repetiu no Atlético Mineiro. Era a mesma coisa que a gente via no New York Red Bulls, até que na equipe do Oeste ele conseguiu ser mais efetivo, mas precisa melhorar essa questão da finalização, da definição da jogada. Quando acerta, geralmente é algo fatal, porque ele tem um bom chute, tem um chute forte, né? Tem um cabeceio também muito forte também, sabe? Consegue direcionar o seu cabeceio. Então é um jogador de muita inteligência. Como tá passando alguns lances aí na sua tela, ele é um cara que, você tá vendo o primeiro lance, ele consegue ganhar da zaga, né, em velocidade, chuta no canto do goleiro, faz o gol. Esse gol aí foi no Japão. E o gol pela equipe do Oeste, jogando aí a Série B, onde ele chega ali na área e se movimenta bastante bem, né, acompanha o contra-ataque e acaba acertando a cabeçada. É um lance característico do Fábio Gomes. Fábio Gomes é um cara que também, apesar de ser alto, como eu falei, de boa movimentação, consegue ajudar o seu coletivo. Não é aquele 9 que fica ali estático, não. Ele consegue fazer uma movimentação, consegue fazer sair para buscar a bola. Ele fazia isso muito bem no Oeste. Ele não é um cara que vai ficar estático lá na frente, como um jogador que vai ficar só ali para receber a bola e tal, e ele não se movimenta. Ele se movimenta bastante. Ele tem essa característica. Mas é como eu disse, quando jogou a Série B pela equipe do Oeste, foi muito bem,
se adaptou muito bem à competição, entendeu aí que usar o corpo, ganhar vantagem, tirar vantagem disso, ser um jogador que vai para trombação, para trombar mesmo. Ele conseguiu ser muito bem na Série B, foi o melhor momento dele na carreira. Na MLS teve muitas dificuldades, e aí na MLS vem esse problema que eu falei da definição de jogada, perdeu alguns gols aí, que tem até vídeos na internet aí da galera colocando os gols perdidos pelo Fábio Gomes. Ele não conseguiu dar essa característica, mas era um cara muito importante para o coletivo, tanto é que ele dá 6 assistências. E no Galo também, até por ser um elenco que está acima daquela questão dele. Ele não subiu o nível ainda, não está no nível daqueles jogadores que estão ali no Atlético Mineiro. Não que ele não possa chegar, ele precisa avaliar ainda, melhorar algumas coisas físicas, algumas coisas táticas também, mas não conseguiu no Atlético se firmar. Tanto é que ele tem contrato até 2025 e o Galo está emprestando ele ao Vasco para ele ganhar rodagem, para ele ser um jogador que volte com mais experiência e seja um jogador mais útil para o Atlético Mineiro. O que é que eu acho da contratação dele? Vem para a vaga mesmo que era do Getúlio. A gente tem um Raniel que estava mais estático, mas no jogo já contra o CRB se mostrou mais movimentação, foi um dos melhores jogos do Raniel, mas ele vem para a vaga do Getúlio, um jogador de mais movimentação, um jogador de velocidade, um jogador que pode estar ali na área na hora da decisão. Pode ser um cara que defina com a bola aérea, ele vem para ser isso, mas eu não acho que agora ele seja um cara que vai vir para assumir a camisa 9 do Vasco. É uma contratação que eu faria? É um nome que eu estava mapeando? Confesso que não era um nome, não era um dos nomes que estariam na minha lista para contratar. Eu tinha outros nomes que estariam à frente do Fábio Gomes, mas eu vejo que o Fábio Gomes é uma tentativa de trazer um jogador com características que a Série B pede. Um jogador mais forte, jogador que usa o corpo, jogador de maior velocidade, um 9 que consegue ali fazer isso. Mas o que é que eu digo? O Fábio precisa chegar no Vasco e conseguir dar mais capricho na sua finalização, que é o seu principal problema, entender melhor o momento de acelerar, o momento de poder segurar um pouquinho, o momento que ele tem que chutar, saber esperar o momento da definição, que eu acho que é isso que falta um pouquinho no Fábio, e por isso ele não ter tanto sucesso assim no Galo. É uma contratação que eu coloco aí na nota 7,5, vamos esperar para ver como ele vai se comportar no Vasco da Gama. É um novo ar, é um novos aires, ele pode aí vir no nível competitivo mais abaixo e estourar novamente. É uma competição que ele conhece, é uma competição que fez muitos gols, principalmente de cabeça em 2019, e é um cara aí muito interessante para esse tipo de competição. Vem para o Vasco com contrato até dezembro, tem contrato aí com a equipe do Galo, como eu falei, até 2025, e pode ser um bom jogador aí para compor elenco. E sim, na hora da dificuldade, você bota aquele cara alto lá na área para poder definir as jogadas. É um cara que faz muito bem o pivô, pode ajudar muito nisso, por isso que você vê até um número alto de assistências para um camisa 9, e é um jogador que vem para o Vasco para ajudar e para somar. Então, é isso. A gente agradece a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Breve a gente vai trazer aqui a análise do PV, do Paulo Vitor e também do Gustavo Maia. Então, só depende de vocês. Deixe seu like, compartilha muito e deixe sua opinião aqui sobre o Fábio Gomes. Tamo junto e até a próxima.